Olá, alunos! Eu sou o professor Paulo de Química do Exatas Agora Vai e hoje nós vamos falar sobre ligações químicas. O átomo, ele apresenta uma quantidade de energia e para reduzir essa energia, ele tende a ligar entre si para adquirir maior estabilidade. Então, átomos ligam para adquirir maior estabilidade. E para adquirir essa estabilidade, ele vai seguir a teoria ou regra do octeto, que é ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele tende a adquirir a configuração de um gás nobre para adquirir essa estabilidade. Lembrando que o hidrogênio apresenta 2 elétrons na camada K. Então, essa estabilidade para o átomo de hidrogênio, ela vai ser adquirida com 2 elétrons na camada K. E o primeiro tipo de ligação que nós vamos falar é a ligação iônica. E a ligação iônica, ela vai acontecer entre metal e ametal. Metal são os elementos do grupo 1, grupo 2, o lado esquerdo da tabela periódica, vocês já devem conhecer. E os ametais, localizado na parte direita da tabela periódica. Essa ligação iônica, ela pode acontecer também entre metal mais hidrogênio. E uma característica importante da ligação iônica é que ocorre a transferência de elétron do metal para o ametal, ou metal para o hidrogênio. Bom, propriedades dos compostos iônicos. Eles são sólidos nas condições ambiente, dissociam quando colocado em água e eles apresentam elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. E quando esses compostos eles são colocados em água, meio aquoso, eles são bons condutores de corrente elétrica. Uma outra situação que pode conduzir corrente elétrica também é quando você fornece muita energia e esse material ele sai do estado sólido e passa para o estado líquido, o que nós chamamos de material o quê? Fundido. Então, ocorre a separação desses compostos, dessas cargas, e ele vai ser um bom condutor de corrente elétrica. Bom, como obter a fórmula de um composto iônico? Então eu tenho aqui como exemplo o elemento químico magnésio e o elemento químico oxigênio e os seus respectivos números atômicos. Bom, para eu obter essa fórmula do composto iônico, então eu preciso utilizar o diagrama de Linus-Pauling, fazendo a distribuição eletrônica em ordem energética. E o primeiro subnível de energia é o subnível 1s2. Na sequência do diagrama de Pauling, 2s2. Depois o próximo subnível, 2p6. Essa distribuição eletrônica, utilizando o diagrama de Pauling, ela não é aleatória. Eu preciso distribuir a quantidade que eu tenho de elétrons. No caso do elemento químico magnésio, corresponde a 12, é o valor do número atômico, uma vez que esse átomo ele é neutro. Bom, seguindo a distribuição eletrônica, o próximo subnível de energia que eu tenho é o subnível 3s2. 3s2, o último elétron colocado nesse subnível, ou elétron de diferenciação, é chamado de camada de valência. É o último nível, subnível, é o último subnível preenchido, que eu vou chamar de CV, camada de valência. Bom, depois, mesmo procedimento eu vou utilizar
para o átomo de oxigênio. Então, seguindo a distribuição eletrônica, diagrama de Linus-Pauling, primeiro subnível 1s2, 2s2, somatória, como eu falei para vocês, tem que ser igual a 8 para o elemento químico oxigênio. Então, quanto está faltando para chegar em 8? Eu já tenho 2, mais 2, 4. Então, para o próximo subnível, que é o subnível P, eu vou acrescentar 4 elétrons. Lembrando que o número máximo de elétrons para o subnível P é 6. Cabe 6. Como a somatória precisa ser igual a 8, eu acrescentei apenas 4 elétrons no subnível P. Bom, camada de valência, camada mais externa que o átomo possui. Então, camada de valência CV. Qual é a quantidade de elétrons que eu tenho? Se ele pertence ao mesmo nível de energia, nível 2, 2 mais 4 igual a 6 elétrons. Bom, como obter a fórmula desse composto iônico? Detalhe importante, sempre que o elemento tiver 1, 2 ou 3 elétrons de valência, ele vai perder elétrons. E quem perde elétrons leva sempre o sinalzinho de mais e ele é chamado de cátion. Quando ele apresentar na camada de valência 5, 6 ou 7 elétrons, na camada de valência, 5, 6 ou 7 elétrons, a tendência dele é ganhar elétrons. Então, quem ganhar elétrons fica com o sinal de menos e passa a ser chamado de ânion. Bom, regra, primeiro eu escrevo o metal, e o metal é o camarada que tem 1, 2 ou 3 elétrons de valência. Bom, qual é a quantidade de elétrons que eu tenho na camada de valência? 2. E o cara que tem 1, 2 ou 3, o que acontece? Ele vai perder. E quem perde leva qual sinal? Sinal de mais. E a quantidade de elétrons que ele perde. Mais o segundo elemento, no caso o oxigênio, com 6 elétrons de valência. Então o segundo elemento é o que falta para chegar em 8. E no caso aqui eu tenho 2 mais 4, eu tenho 6 elétrons. Para chegar a 8 está faltando 2. Como ele vai ganhar elétrons, qual é o sinal que eu coloco? Sinalzinho de menos. Bom, aí já ficou fácil. Como eu tenho valores iguais, basta eu juntar os dois elementos. Juntando os dois elementos, eu vou ter o composto MgO. E o nome desse composto é o óxido de magnésio. Bom, e aqui nós obtemos a fórmula do composto iônico, óxido de magnésio. Agora, o próximo passo é como obter a estrutura de Lewis, fórmula eletrônica. Então, vou colocar aqui Lewis e nós vamos pegar o metal
o magnésio, tá, ó, qual é a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência? Mg, 2 elétrons. Então, a representação, vou representar aqui por 2 pontinhos, que é a quantidade de elétrons que esse elemento tem na camada de valência. Daí o segundo elemento, oxigênio, camada de valência 6 elétrons, 2 mais 4, 6, e eu vou representar por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, o átomo para adquirir estabilidade, ele precisa ficar com quantos elétrons na camada de valência? 8 elétrons. O oxigênio tem quanto? Ele tem 6. O magnésio, ele tem 2. Então, a tendência de quem tem 1, 2 ou 3 elétrons é perder. Então, o que vai acontecer? Transferência de elétrons do metal para o não metal. Flechinha indicando o sentido da reação. Mg, que é o elemento químico magnésio. Qual é a quantidade de elétrons que ele transferiu? 2. Quem transfere elétrons, quem perde elétrons, leva qual sinalzinho? Sinal de mais. Então, 2 mais. E aqui eu tenho o oxigênio, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Quantos elétrons o magnésio transferiu para o átomo de oxigênio? 2. Então, vou acrescentar 1, 2. Número 2 em cima, que está representando a carga. Como ele ganhou elétrons, e quem ganha elétrons leva qual sinal? Sinalzinho de menos. E eu tenho a representação da estrutura eletrônica ou estrutura de Lewis. Elétrons representados na camada de valência. Gostou dessa aula? Deixe o seu like e se inscreva no canal.